Se você encontrou este vídeo, provavelmente você é uma das 10 virgens de Mateus 25 e você está neste canal assistindo esses vídeos porque você deseja comprar azeite para ser considerado como parte das virgens prudentes, tendo o azeite extra. Nós estávamos fazendo o estudo sobre como comprar o azeite e eu tive que fazer alguns esclarecimentos, certo? E agora, eu vou fazer mais tarde o vídeo dando continuidade ao nosso estudo, mas agora nesse momento eu vou falar sobre a festa que nós estamos, né? Acabou de acontecer a festa alguns dias atrás, a festa das trombetas, e nós estamos indo para a festa da expiação, o Yom Kippur, a festa do arrependimento. E eu gostaria de esclarecer algumas coisinhas sobre isso. Peraí. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça esteja convosco e a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. A ele que nos chamou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai. A ele seja a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele. Assim seja. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, diz o Eterno, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e eu ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E voltei-me para ver a voz que falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo. Os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando o vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Assim seja. E tendo as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens vistos, as que são e as que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que tu vistes em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros que tu vistes são as 7 igrejas. Irmãos, 7 candelabros. Candelabros acende o quê? A luz. Tá, irmãos? Nós somos a luz do mundo, tá? Nós somos o sal e a luz. São 7 igrejas, 7 candelabros. E aí o Eterno vem. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos.
e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e fazes as primeiras obras. Senão, eu virei a ti rapidamente, e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeia os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do eterno. Olha só. Então ele vai alimentar, ele vai dar a vida eterna para aquele que vencer. Então aqui essa igreja, ela esqueceu do primeiro amor. É o que o Eterno tem contra ela, que ela esqueceu o primeiro amor. Então, ela tem que lembrar do primeiro amor, se arrepender de ter esquecido, voltar a fazer as primeiras obras, porque suas primeiras obras, ela tinha um amor tão profundo pelo Eterno, no seu primeiro amor, que as suas primeiras obras eram puras. E agora as obras são feitas na força do braço. Então ela precisa se arrepender de fazer as obras na força do braço, no conhecimento humano, nessa distância que ela criou entre ela e o Eterno, entre ela e o Messias também, e se arrepender disso, tá? Porque se ela vencer, ela vai poder comer da árvore da vida eterna. Agora vamos para a segunda igreja. E o anjo da igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis tribulação por 10 dias. Quantos dias eles terão tribulação? 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Ou seja, a primeira igreja vai receber da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. E aqui vai receber a coroa da vida. Ok? Agora, o que eu quero é abrir um parênteses aqui dessa testemunha. Não tá falando nada que o Messias tem algo em contra elas. Não. É para ela não temer. Não temer o quê? Não tem nada em contra essa igreja. Tá vendo? Ela odeia os atos dos nicolaítas. Não, a primeira Esmirna aqui, peraí. Os atos dos nicolaítas é anterior. A Esmirna aqui, ó. Ela é pobre. Tá em tribulação. Aí ela conhece as blasfêmias dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, porque não é essa igreja, é a sinagoga de Satanás que blasfema e provavelmente oprime Esmirna, a igreja de Esmirna. Não temas essas coisas, ou seja, não temas os que se dizem judeus e não são, que são da sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, para fazê-los desistir. E tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Porque aqui ele está falando de 7 dias, de 10 dias.
Vamos aqui, números 29, versículo 1. E no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis santa convocação, ok? Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós um dia de soar as trombetas. Soar as trombetas. E oferecereis em oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. E a sua oferta de alimento será... E versículo 4. Peraí. Versículo 7. E no 10º dia deste 7º mês tereis santa convocação, ok? E afligirei as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas oferecereis em oferta queimada, em cheiro suave ao Senhor, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. Eles serão sem defeitos. O que eu quero explicar aqui para vocês? No primeiro dia do 7º mês, existe a festa das trombetas. E durante os 10 dias que se seguem, as trombetas elas são tocadas, chamando o povo para o arrependimento. São 10 dias. E no 10º dia existe o jejum e a festa da expiação. Em ambas as festas, tanto da trombeta, quando toca a trombeta, e até a expiação, na festa da expiação, também são entregues 7 cordeiros. Salmos. Quarenta e quatro. Vinte e dois. Vamos lá, 21. Deus não esquadrinhará isso? Pois ele conhece os segredos do coração. Sim, por tua causa somos mortos todo o dia. Somos contados como ovelhas para a matança. Vamos lá. Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, esses 7 cordeiros, essas 7 ovelhas, 7 cordeiros, que são oferecidos na festa da trombeta e na festa da expiação, eles representam o que no futuro as 7 igrejas estão representando. Por isso, aqui, em Apocalipse, por isso aqui em Apocalipse, essa segunda igreja aqui, ela vai ser oprimida. A igreja de Esmirna vai ser oprimida. 10. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis tribulação por 10 dias. Esses 10 dias de tribulação são os mesmos 10 dias entre a festa das trombetas e a festa da expiação. Esses 10 dias é uma convocação para o arrependimento, onde as trombetas são tocadas para que as pessoas venham a se arrepender. E na festa da expiação
é proclamado um jejum aonde o sumo sacerdote ele vai entrar e fazer a expiação pelos nossos pecados. E depois ele sai de dentro do tabernáculo. O nosso sumo sacerdote é o Messias, Yeshua. É o Messias Jesus Cristo. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, assim como o sumo sacerdote na festa da expiação. E ele vai sair para fora, porque o tabernáculo, para você entender Apocalipse, você precisa entender a Torá. Você precisa entender o tabernáculo, como funcionam as coisas dentro do tabernáculo. E você precisa entender as festas, porque tudo que está escrito no livro de João está relacionado a tudo aquilo que está no tabernáculo. Ou seja, João revela todo o significado do que está escrito na lei e ele aplica aquilo que era uma referência, porque está ali na lei como uma referência daquilo que vai acontecer e é revelado para João aquilo que vai acontecer. Quem conhece o que está escrito na Torá vai entender o que está escrito em Apocalipse. Porque para você entender o que está escrito em Apocalipse, é preciso que você entenda o que está escrito, você entenda o que está nas festas do Cordeiro. Não está ali à toa. Ah, não, eles vão tocar trombeta e ficar 10 dias lá chamando o povo ao arrependimento. Porque assim, porque o Eterno, ele teve essa ideia. Ah, eu achei legal, vou fazer. Não, gente. Eles já no Antigo Testamento, antes do Messias, lembra, o Eterno, ele é eterno. Ele não vive dentro do Cronos, da nossa cronologia, do nosso tempo. Ele é o Kairos. Ele vive acima do nosso tempo. Então ele não entra dentro da nossa dimensão do nosso tempo. Ele não se move pelo Cronos. Então ele falou assim, bom, eu tenho que mostrar para eles irem se acostumando com aquilo que vai ser depois. Então, como vai ser assim, assim, assim depois? Como é que eu vou explicar para eles como é o céu? Porque até chegar João, gente, para que a humanidade entendesse, aconteceu muita coisa, porque entre Adão e João, muitas águas rolaram, muita coisa aconteceu. Então, entre Adão e João, teve o Messias, teve Moisés, teve Abraão e etc e tal. Então, para a humanidade poder entender e para poder ser restaurado a ordem da criação, porque é isso que o Eterno vai fazer, restaurar a ordem da criação. Ele precisa falar, mostrar. Então, ele mostrou o funcionamento do céu. Como que funciona o céu? Como que é o céu? Quais são as 3 partes que o céu tem? Que está ali. Aí ele foi mostrando, Moisés, eu queria o tabernáculo assim, assim, assado. Aí as pessoas foram vivendo aquilo, mas as pessoas não estavam entendendo, mas elas estavam se acostumando. Aí quando veio o Messias, ele esclareceu tudo que estava ali. Mesmo assim, a Judéia, né, o reino de Judá não entendeu o esclarecimento do Messias. Então o apóstolo Paulo veio e esclareceu tudo aquilo lá para quem? Para as 10 tribos que estavam esparramadas entre os pagãos, ok? Foi esclarecer ali para elas o sacrifício do Messias e mostrar dentro da lei quem era o Messias ali dentro, como que funciona o reino dos céus, todo o funcionamento do reino dos céus. Já estava, e aí ele foi e esclareceu. E aí quando chega em João, aí João escancara abertamente o reino dos céus. Então, se nós entendemos o que está na Torá, conhecemos aquilo, nós vamos entender o que o Messias falou. Se nós entendemos o que o Messias falou baseado na Torá e nós entendemos o que Paulo aplicou, o que está baseado na Torá e nas palavras do Messias, porque ele fez essa junção, essa tradução. Tá tudo ali nas cartas dele, explicando como o reino dos céus funciona.
Se nós entendemos tudo isso, nós vamos olhar para o Apocalipse e enxergar. Ah, nossa, então é assim, é assado, é assim, assado, tal, 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 tal. E aí nós não teremos o quê? Medo, meus irmãos. Sabe por que as pessoas olham para o Apocalipse e sentem medo? Porque não conhecem. Então, vamos nos tranquilizar aqui nessa palavra. Nessa palavra aqui, o Messias está falando que as 7 igrejas elas vão assumir, que a segunda igreja aqui, não, ela vai ser, alguns vão ser presos e ela vai ser afligida por 10 dias. Essa aflição por 10 dias, ela tem um motivo. Essa aflição de 10 dias é para que nós possamos nos arrepender. E nós nos arrependemos para quê? Para nos santificar. E não é assim 3 anos e meio, é 10 dias. Quer dizer que é 10 dias literal? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dias? Uma semana e meia? Não, quer dizer que é 10 dias literal. Mas é um tempo relativamente curto. É um tempo muito curto. Aonde nós seremos tentados. Quem que vai nos tentar? O inimigo. Para quê? Para que nós possamos desistir. Mas o que é que o Messias fala? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Tá vendo? Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Qual que é a segunda morte? É a morte do espírito. Então, se vai ser dado da árvore da vida, vai ser dado a coroa da vida, e se nós vencermos e não cairmos em tentação, nós não seremos feridos pela segunda morte. Então, irmãos, não tenhamos medo. Aqueles 7 cordeiros sem defeito, que são apresentados na festa das trombetas e que são apresentados na festa da expiação, eles são as 7 igrejas, porque nós somos considerados como ovelhas que vão para o matadouro. Nós somos considerados essa ovelha que vai ser apresentada ali. Entendeu? Esses 7 cordeiros, essas 7 ovelhas, elas são as 7 igrejas. Então, olha, são 10 dias entre a festa das trombetas e a festa da expiação. O número 10 dias, 7 dias não, 10 dias entre trombetas e expiação. O número 10, ele é um número profético. Ai, mas eu tenho medo da tribulação. Irmãos, vamos aqui em Romanos, peraí, deixa eu ver onde que eu tô. Romanos 5. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência é o quê? A esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom. Mas aqui eu estou querendo voltar aqui e falar é sobre a tribulação. Ó, deixa eu ver, aqui tá na King James, deixa eu ver aqui. Almeida atualizada. Opa, apertei na revista atualizada interlinear. Ai, desculpa. Vamos lá, na Almeida.
Número 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. A experiência é a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, os 10 dias de tribulação, tribulação ela serve, a natureza da tribulação não é torturar não, gente, a natureza da tribulação é aperfeiçoar. Ela está aperfeiçoando a pessoa, ela está produzindo perseverança, está produzindo paciência. Essa perseverança, paciência vai virar o que? Uma experiência. Pessoa experimentada, pessoa experiente. Essa experiência produz o quê? Ela produz o quê? Esperança. E essa esperança o quê? Não desaponta. Não nos desaponta, irmãos. Então, esses 10 dias de tribulação, eles nada mais nada menos do que um aperfeiçoamento. Um aperfeiçoamento. Deixa eu ver aqui. Olha aqui que interessante. Isso sucedeu o quê? Ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º vez. Olha o número 10 aí. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor. Ou seja, no 10º dia, olha, dia 10 aí, dia 10 dias, no dia 10, olha o número 10. Esse número veio uma tribulação para Jerusalém, a fim de quê? De aperfeiçoar. Êxodo. Peraí. Deixa eu ver, eu acho que eu me perdi entre o versículo aqui. Então tá aqui, ó. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação. E aí ele estava dando ordens, como que teria que ser feito. No primeiro dia do primeiro mês. E aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí tá lá, no primeiro dia do primeiro mês foi levantado o tabernáculo, certo? Então, no primeiro dia do 7º mês aqui, é tocada a trombeta, é um chamamento. E aí, aos 10 dias depois, é convocado arrependimento. E aí é quando o sumo sacerdote faz a expiação pelos nossos pecados. Vamos falar uma coisa aqui.
Se a festa das trombetas, durante 10 dias é tocado trombeta chamando para o arrependimento, as trombetas de Apocalipse estão relacionadas, gente. É esses 10 dias aí que a igreja número 2 está falando ali que ela passará por um período de tribulação. Gente, todas essas igrejas, elas estão em nosso meio dia de hoje. As 10 virgens, elas estão entre essas 7 igrejas. Entendeu? Não é um grupinho exclusivo. Ah, eu sou de Esmirna. Não, eu sou de Filadélfia. Não. Ai, eu acho que eu sou de Sardes. Não é bem assim, gente. Ah, não, porque foi naquela época, a primeira igreja primitiva, lá no primeiro século, foi a igreja X, depois a igreja Y, depois... Pode ser interpretada assim? Até pode ser interpretada assim, gente. Mas, se você olhar a Torá, se você olhar o evangelho, se você olhar as festas, você vai entender que todas elas é o mesmo grupo. É o mesmo grupo de 10 virgens que estão ali. Ah, mas ali está escrito que são 7 e não 10. Então vamos fazer o seguinte: quantas igrejas o Messias não tem nada contra? 2, certo? Esmirna, que a gente acabou de ler, e Filadélfia. São 2 que o Messias não tem nada em contra, nada contra. Tirando essas 2, quantas igrejas sobram? 5. 5 igrejas tem um grupo de pessoas desaprovadas, que ele tem algo em contra, e tem um grupo de pessoas que são as vencedoras, ok? Se tem 2 grupos dentro das 5 igrejas que sobram, então nós temos 10 grupos. As vencedoras, as prudentes, e as que o Messias tem algo em contra, as imprudentes, que são exatamente aquele grupo de 5 virgens que não levaram azeite extra consigo. Elas estão dentro desse grupo de 7 igrejas. Ah, mas e aquelas 2 que o Messias não tem nada em contra? Aquelas 2 são as 2 testemunhas, irmãos. Tá? São as 2 testemunhas, são essas 2 igrejas. Então, 10 mais 2, 12. Ok? 5 grupos com aprovados e desaprovados, mais 2, 7. Então, aí tá o significado das 7 igrejas, e das 10 virgens e das 2 testemunhas. São 2 testemunhas, como são 2 as trombetas que tocam. Vamos ver. Ai, nossa, eu vou fazer outro vídeo só falando dessa trombeta aí, tá? Mas era só isso que eu queria esclarecer. Depois, mais tarde, eu vou dar continuidade aos outros vídeos que nós estamos fazendo. Mas eu queria esclarecer isso para que vocês não tenham medo, irmãos. Não tenham medo do Apocalipse, irmãos. Não tenham medo, não tenham pânico, não tenham pavor, não tenham nada disso. Confia no Eterno, por favor. Confia no Eterno, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele já vem preparando a gente desde lá de Moisés, da lei, do tabernáculo. Ele já está nos preparando para esse momento. Não é para nos desesperarmos. Ele já está falando, e o Messias ainda revela para João. Ele ainda revela para João tudo. E ele ainda nos traz um alento. Ele ainda nos traz um consolo, dizendo para que nós não tenhamos medo. Não tenhamos medo, meus irmãos. Nós seremos aperfeiçoados. Paulo explicou, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, nem a tribulação. Por que a tribulação não pode me separar do amor de Cristo? Porque a tribulação ela vem para me aperfeiçoar. Para me aperfeiçoar, nada mais. Não é para me esmigalhar, me machucar. Não, meus irmãos, não. Tá? Então tenhamos paz. Tenhamos paz. Tenhamos paz com Deus. Tá? Tenhamos paz. Vamos agradecer, vamos nos arrepender, vamos entrar em arrependimento, vamos pedir para o Eterno. Não nos deixe enganar, abra os nossos olhos para que possamos te ver, abra os nossos ouvidos para que possamos te ouvir. Eterno, eu quero ter o seu ouro, eu quero estar cheia do azeite.
Eterno, eu quero multiplicar aqueles talentos, aquelas moedas que tu me deste. Eu não quero ser encontrado como um mordomo, como um servo infiel. Por favor, deixa eu comprar o seu azeite. Me mostra, me ensina. Me encha do seu espírito. Me protege. Me ajude a não olhar ao redor, mas olhar somente para ti. Para que eu possa sempre ter a perspectiva correta de tudo. Porque quando eu olho para ti, eu tenho a perspectiva correta de tudo. E aí o temor vai embora. Agora, se eu ficar olhando para mim mesma, ai, meus pecados, meus pecados, meus pecados, ai, a tribulação tá vindo, vou perecer. Então, pronto, o medo me consumiu, acabou. Quem disse que eu vou conseguir resistir ao diabo para ele fugir de mim? Quem disse que eu vou conseguir vencer como o Messias pede que nós vençamos, se eu fiquei olhando para mim mesmo, para os meus pecados, para meus erros, e não olhei para o eterno? Eu olho para o eterno. E depois que eu estou com os olhos no eterno, eu consigo enxergar como está dentro do meu coração, e eu me arrependo. Agora, se eu só olho para o meu coração, eu não estou olhando para o eterno, estou olhando para o meu coração, estou enxergando, olhando para ele e enxergando o que está dentro dele. Então, o que é que acontece comigo? Eu me sinto culpada. E a culpa não muda, não transforma, meus irmãos. Então vamos olhar para o eterno. Agora, se em vez de olhar para o eterno, ficar olhando para as circunstâncias, ai, porque eu vi um vídeo que está acontecendo, mataram não sei quem nos Estados Unidos, ai, porque aconteceu assim, assim, assado, porque estão invadindo tantos países, por causa do que o governo... Eu estou olhando para tudo para fora, estou olhando para o eterno? Não, estou olhando as circunstâncias. Estão prendendo pessoas inocentes. Gente, se eu olhar para fora, para as pessoas, eu vou entrar em desespero. Se eu entrar em desespero, para onde é que vai a minha fé? Me fala. Ela vai morrer. Então, vamos parar de olhar para fora. Vamos olhar para o eterno, porque se eu olho para o eterno, enquanto eu estou olhando para o eterno, eu enxergo o que está acontecendo ao redor como sinais proféticos. Meus irmãos, eu vou olhar aquilo ali, eu vou ter tanta paz no meu coração, eu vou me alegrar. Eu falo, nossa, já está perto, eu vou abraçar o meu Messias. Ai, 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 ai. Vou ficar feliz. E a minha esperança vai aumentar. E a minha fé vai o quê? Aumentar e se fortalecer. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou olhando para o eterno. Eu não estou olhando para a circunstância, eu estou olhando para em volta. Então, é o seguinte, para que nós tenhamos a perspectiva correta, nós precisamos olhar para o eterno, ok? Foi exatamente isso que aconteceu com Josué e Calebe. Estavam os 12 espias. Josué e Calebe olharam para o eterno enquanto eles estavam vendo a terra. Eles estavam olhando para a promessa do eterno. Falaram, nossa, que terra boa, hein? Olha o tamanho dessa uva aqui. Olha isso aqui. Olha isso outro. Oh, que maravilha. Voltaram e deram o parecer deles. Agora os outros 10 estavam fazendo o quê, meus irmãos? O que é que os outros 10 estavam fazendo? Eles estavam olhando para o eterno? Não. Eles estavam olhando para quê? O gigante, nós seremos comidos. Eles estavam colocando na balança deles, um lado eram os gigantes, o outro lado eram eles. Olha o peso. Pendeu para que lado? Para o gigante. Agora, se eu pego e coloco o gigante de um lado da balança e o eterno do outro, qual que é o lado que pesa mais, irmãos? Não é o eterno? Pois é. Foi o que Davi fez. Davi não se colocou na balança entre ele e Golias. Ele colocou o eterno e Golias e falou, meu pai amado, quem que esse incircunciso pensa que ele é? Por quê? Porque quem estava na balança de Davi? Qual era o peso de medida dele, o eterno? Quando ele colocou Golias do outro lado, coitado. Não fez nem cócegas, porque o eterno tem mais peso. Então ele foi lá e matou Golias, pronto. Simples. Simples assim. Toda vez que nós colocamos o eterno, que nós olhamos para o eterno, as coisas dão certo. Por exemplo, o Messias estava vindo andando por sobre as ondas do mar num dia de tempestade, numa noite de tempestade, e os discípulos estavam no barco, ele estava vindo. Os discípulos olharam para o Messias e pensaram assim, ai, será que é um fantasma? Quando ele falou, não, sou eu. O que Pedro fez? Pedro falou, mestre, eu posso ir aí com o senhor? Pode vir. O que aconteceu? Pedro andou por sobre as águas, assim como o Messias estava andando. Mas o que aconteceu quando Pedro
olhou para baixo. O que aconteceu, meus irmãos? Quando Pedro olhou para baixo, olhou para o mar, aí ele se enxergou, entendeu? Quando ele estava olhando para o Messias, ele não conseguia enxergar ele era muito leve ao peso do Messias. Ele tinha fé. Quando ele olhou para o mar, ele se enxergou, ele afundou. Aí o Messias foi lá, pegou ele pela mão, puxou, tal, os dois entraram no barquinho. Beleza. Só que aí, você vê que ele desviou o olhar, irmãos, desviou o olhar um pouco que foi. E olha só o que aconteceu com Pedro. Então, a perspectiva correta da nossa vida é olhar para o eterno. E para olhar para o Messias, irmãos. Não para ficar olhando para o redor. Não é para olhar para as pessoas. Não é para olhar para tudo que está acontecendo, os acontecimentos, as notícias. Gente, as notícias é o falso profeta gritando, gritando, gritando aí nas telas, nos rádios, em tudo. Tá gritando. Você vai acreditar no falso profeta, meus amados? Por favor. Quer provar a profecia? Coloca o eterno de um lado e o falso profeta que ele acabou de falar do outro. Vê quem tem mais peso aí, meus irmãos. Quem tem mais peso, os governantes ou o eterno? O eterno, meus irmãos. Quem tem mais peso, meus irmãos? A doença ou o eterno, meus irmãos? O eterno, meus irmãos. Por favor, não dá para comparar. Então, se os nossos olhos estão postos no eterno, nós temos a perspectiva correta para tudo em nossa vida. E aí nós temos fé, porque nós sabemos quem é o eterno e o resto é o resto. O eterno, ele é maior do que eu, do que você, do que nós. O eterno, ele é maior do que as circunstâncias, do que as guerras, do que os países. O eterno é maior do que o inimigo. Como que o inimigo? Ele já foi julgado, certo? Já foi julgado, já foi condenado. Pronto, o julgamento dele já passou, ele já foi condenado. Tá? Ele vai cumprir sentença ainda. Vamos lá. Como que ele vai ser destruído? Como que ele vai ser eliminado? Você não lembra? Vai ler a palavra. Com o sopro da boca. Gente, o sopro da boca do Eterno vai eliminar. Então, se o sopro da boca do Eterno vai eliminar o inimigo que nos aflige o tempo todo, quem é maior? O Eterno ou o inimigo? É lógico que é o Eterno, meus irmãos. E se nós estamos refugiados no Eterno, que melhor proteção do que essa? Se a palavra, o apóstolo Paulo disse, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, meus irmãos. Um bom conselho para a época de perseguição é você ler Atos dos Apóstolos. Volte a ler os evangelhos, leia quando Jesus explica que nós seremos perseguidos, assim como ele foi, como que nós devemos nos comportar. Depois vai ler Atos, veja como a igreja primitiva, que foi tão perseguida, se comportava. Depois faça um paralelo, vai ler as cartas, vai ver os conselhos que Paulo dava para aqueles primeiros cristãos. Ali você vai encontrar conselho para você. Para quê? Para que você possa passar por esse período de 10 dias tranquilos, meus irmãos. Então não nos desesperamos, vamos ficar tranquilos, vamos nos alegrar no eterno, sabendo que a tribulação ela não é para nos causar mal, e sim para nos aperfeiçoar. Agora aqueles que não estão enraizados no Cordeiro, aqueles que não estão enraizados também no eterno, aqueles que não estão no eterno, ai deles, porque o juízo vai vir. Noé, meus irmãos, Noé, ele pregou arrependimento ali, né? Pregou arrependimento. As pessoas não quiseram se arrepender. Ele tocou sua trombeta no seu tempo e ele entrou com mais 7 pessoas. Aí vamos fazer o paralelo com as 7 igrejas também. Ele entrou dentro da arca e passou por aquele momento. Só que
ele ficou e os demais foram levados pela água. Mas ele ficou, ele permaneceu. Foi fácil para ele? Não. Imagina ficar numa arca tanto tempo, cheio de animal lá. Os animais comem, né? Defecam. Era agradável? Não era agradável, meus irmãos. Não, ele não estava como é que chama? Num cruzeiro, meus irmãos. Não era um cruzeiro agradável. Não, ali não foi agradável. E quando as águas baixaram? Que não tinha nada, 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 nada. Irmãos, eu fico imaginando que a única coisa que tinha em volta era barro. Barro, barro, barro. Ele tinha que plantar tudo, as sementes que ele tinha guardado. Tinha que fazer os currais para colocar os animais, os rebanhos. Teve que fazer tudo, 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 tudo. Olha a trabalheira. Foi agradável? Não foi agradável, certo? Mas ele foi salvo. Ele estava aqui seguro. Seguro dentro da vontade do Eterno, no centro da vontade do Eterno. E ele passou por aquele juízo. Correto? Vamos mais recentemente, outro juízo que aconteceu, mas um juízo mais localizado, né? No Egito, a libertação do povo de Israel foram 10 pragas. As 10 pragas assolaram a quem? Aos hebreus? Não, meus irmãos, não assolaram os hebreus. Assolaram, as 10 pragas assolaram o quê? Os egípcios. Os descendentes de Misraim. Eles foram assolados. Então, você está olhando para o livro de Apocalipse e fala, ai, porque vai acontecer essas 7 taças da ira? Gente, essas 7 taças da ira vai cair, meus irmãos. Mas não é para você. Não é para você. Agora, eu sei que entre vocês tem um grupinho que fala, não, nós seremos arrebatados e nós não estaremos aqui. Eu falei assim, eu fico pensando assim, é uma teoria muito interessante. Mas não é exatamente o que está escrito de forma clara. Não é mais fácil você se preparar para que isto seja apenas uma teoria? E se de fato essa teoria acontecer e nós formos arrebatados, nós estaremos preparados. Não é mais fácil se preparar? Ou você acha mais fácil ficar colocando a sua esperança nisso e quando isso não acontecer, você apostatar da fé por conta de uma decepção? Porque você pôs a sua esperança numa teoria. Então, coloque a sua esperança no eterno. Porque os israelitas, eles não foram retirados do Egito nas 10 pragas. E não foi algo que foi agradável, mas eles foram poupados, assistindo tudo aquilo, vendo tudo aquilo, vivendo tudo aquilo, foram poupados, meus irmãos. Você crê realmente que estando enraizado no eterno você não será poupado? É lógico que será poupado. Então vamos nos tranquilizar, vamos ter calma e vamos ser aperfeiçoados. E nós precisamos desses 10 dias de tribulação para nos aperfeiçoar. Afinal de contas, como que nós reinaremos com o Messias? Nós não podemos ser pessoas despreparadas, não é verdade? Como nós seremos reis e sacerdotes? Como que nós nos apresentaremos para intermediar como sacerdotes se nós não estamos preparados, não estamos purificados, não nos santificarmos? Então, esses 10 dias entre as trombetas e a expiação, esses 10 dias que Esmirna fica ali atribulada, não é para termos medo, e sim para nos arrependermos. Então, por favor, entramos em arrependimento, vamos esquadrinhar nossos corações, vamos olhar para dentro deles, vamos nos arrepender. Vamos nos arrepender. Ai, mas eu não consigo me arrepender, tá? Não é, a gente não se arrepende pela força do braço, mas pelo Espírito Santo. Por que você não ora? Pede para o Espírito Santo te trazer convicção de pecado, aquele pecado que você não consegue deixar de jeito nenhum, ele vai te trazer. Ele responde às nossas orações. Pergunta, fala, Pai, eu peço que o seu Espírito Santo me dê convicção de pecado, para que o meu arrependimento seja sincero, genuíno.
Pede, 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 bata na porta até ela se abrir. E o Eterno vai te dar essa oportunidade de você se arrepender, tá, meus irmãos? Então eu só queria dar uma esclarecida nisso para acalmar os corações, porque eu sei que tem muita gente ansiosa por aí, tá bom? Se acalmem, igreja, se acalme, noiva do Cordeiro, tá? Não suje os seus vestidos andando para lá e para cá desesperada, preocupada, tá? Então é isso, meus irmãos, até o próximo vídeo.